eu acho que é a forma mais nobre de conectar com outros seres humanos. A história capta a atenção, não é? Sim, desde que se inventou o fogo, os humanos se começaram a reunir à volta da fogueira e a fazer partilha uns com os outros. E é nessa partilha que se reconhece. O meu nome é André Leonardo e no podcast Orador de Elite falamos sobre comunicação, desvendando os segredos para que possas impactar em público. O medo de falar, a falta de confiança, de clareza, de organização ou até a prática deixam de ser um problema. Aqui tens tudo o que precisas para te tornares um comunicador eficaz e que faz acontecer. Orador de Elite, fala com impacto. Luís, muito obrigado por estás aqui para a gente poder falar um bocadinho sobre a tua carreira em palco, chamemos assim. Tens feito muita coisa, tens impactado muita gente de maneiras também muito diferentes, mas se calhar se concordares começamos pelo início. Eu sei que tu nem eras uma pessoa que tinha assim muito à vontade em falar em público. Nadinha. Nada mesmo. Volta e meia ainda apanho antigos colegas de liceu que ficam: como é que tu... Eu nunca imaginei que tu depois fizesses a vida na comunicação, e eu também não. Mas como é que eu era tu muito tímido. descrevias se voltasses aos teus 18 anos? Era super tímido, muito introvertido, muito reservado. Mas com uma vontade enorme de comunicar, só que era escrita, mais o campo das ideias, aí sempre estive confortável, em público, meu Deus. E mesmo hoje, eu antes de sair de casa para vir para aqui, a minha mulher disse: não te esqueças de olhar nos olhos do André, que ela diz que eu tenho a mania, e é verdade, começa a falar e começa a fazer assim, vou vagueando. As mulheres costumam ter razão. Luís. Exato, vou vagueando pela sala. E o que é que aconteceu? E isto parece uma contradição. Eu continuo a ser tímido, mas aprendi a ser extrovertido. E acontece, isto é um padrão no mundo da comédia. O público, o cidadão médio, digamos assim, acha, por exemplo, olha para o Rui Unas, o ganda maluco, António Raminhos, ganda maluco. E depois são pessoas que, em privado, são pessoas até bastante reservadas e que até sentem um certo constrangimento no contacto pela primeira vez com outras pessoas. E eu tenho isso também. Agora, é possível aprender a ser extrovertido. E o que me aconteceu, até é curioso, porque a iniciativa não foi minha, a Faculdade de Direito de Lisboa tinha e tem um grupo de teatro. Onde tu estudaste? Exato, onde eu estudei. Um grupo de teatro chamado Cénico de Direito, que é um dos mais antigos da Europa. E uns amigos e colegas acharam que eu era capaz de ter jeito para isso. E inscreveram-me no ateliê de formação daquilo, sem me dizerem nada. Ela surpresa. Foi giro. Estava eu no meu segundo ano. Início do meu segundo ano, na altura eram 5 anos ainda, e eu vi-me perante o facto consumado e lá fui, e depois acabei por ser escolhido para o grupo, e os meus anos de teatro universitário, estou convencido, foram decisivos, foram aquilo que me ajudou a estar de facto em frente às pessoas num palco, sendo que naquela época havia uma grande vantagem, que é como tu estás a fazer as palavras de outrem, tens essa proteção. Se a peça durar 1 hora ou 1h30, eu sei que durante aquele período eu sei o que é que vai acontecer na vida, está escrito. Então sentia-me seguro, sentia-me confiante, mesmo que estivesse a fazer uma personagem insegura, nervosa, né? Mas o caminho estava traçado. E há outra coisa que ajuda, é a questão da quarta parede, né? O público e os atores estamos todos a fazer de conta que há ali qualquer coisa que nos separa, não é? Que a história está a decorrer numa bolha e que nós, enquanto público, podemos ver, mas não há relação física entre estas coisas. Quando tu saltas para cima de um palco, quando na verdade, qualquer pessoa louca poderia, num instante, em 2 ou 3 metros, estar a tocar num ator, se assim quisesse. Naturalmente, o que eu faço profissionalmente desde há muitos anos já é diferente, bastante diferente disso. Mantém-se o palco, mas de repente as palavras são tuas, quase sempre, pelo menos, e já não há quarta parede, estamos de frente a olhar para as pessoas. Mas, Luís, deixa-me só... Disseste aí uma coisa muito interessante, que era um skill que tu não tinhas, era uma competência que te deixava assim desconfortável, mas tu aprendeste a geri-la. Sim, percebi. Elimina-se o medo de falar em público, esse desconforto? Sim. Por exemplo... eu costumo dizer, eu dou aulas de escrita criativa há 15 anos e depois há sempre alguns alunos que têm curiosidade sobre o stand-up comedy e tocamos nesse género sempre que possível. E eu gosto de lhes dizer o seguinte: tu tens de ser francamente mau para arruinares a relação com a plateia quando vais fazer comédia. E o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas podem não estar conscientemente, podem não estar a racionalizar isto,
mas elas têm uma predisposição para gostar de ti, sejas tu quem fores. Porquê? Porque tu estás a fazer uma coisa que elas muito provavelmente não seriam capazes de fazer. A tal história de o medo de falar em público. Não é? O Woody Allen até tem uma piada muito antiga, em que a parte verdadeira acaba de ser feita uma enorme sondagem nos Estados Unidos sobre os nossos maiores medos, e curiosamente o medo da morte ficou em segundo lugar, batido pelo medo de falar em público. E depois vem a parte de piada. Isto significa que em caso de funeral nós preferimos ser a pessoa que está dentro do caixão do que aquela que vai fazer o elogio fúnebre. Pronto, mas isto é uma boa maneira realmente de demonstrar que é um pânico generalizado. Estar perante as outras pessoas, sentes-te despido, sentes-te inseguro. E eu digo-lhes isso, tu tens mesmo que ser terrível para perderes essa simpatia que está lá. Está lá no ADN do público, eles estão predispostos a gostar de ti. Se depois disso conseguires, por exemplo, ter autodepreciação, autoironia, seres capaz, isto é uma das ferramentas mais antigas, se começares logo por dizer qualquer coisa depreciativa sobre ti próprio, ironizares contigo próprio, se já existe uma predisposição para gostar de ti, vais provavelmente conquistá-los muito rapidamente. Mas que emoção é que tu estás a tentar provocar no público quando fazes isso, quando brincas contigo próprio? Basicamente é querer que as pessoas se sintam que estamos todos ao mesmo nível, se possível, o performer até um bocadinho abaixo. Eu não me consigo rir quando, e não encontro nenhum exemplo nos Estados Unidos, porque acho que nenhum comediante muito bem sucedido nos Estados Unidos conseguiria ser bem sucedido se tivesse esta característica que eu vou dizer, mas em Portugal há um ou outro, há 2 ou 3 até, que são assim uns epifenómenos e tal, duram uns tempos, depois desaparecem, que são de gajos que eu não consigo gostar porque na sua atuação tem uma cagança que está a sobressair por todos os poros. Sim. Nomeadamente, malta que faz o chamado humor negro, em Portugal eu acho terrível. Eles nunca são o alvo das suas piadas. Há ali uma arrogância constante, uma espécie de pedestal invisível em que se colocam, e lá está, não há essa capacidade de autodepreciação à tua ironia. E já agora, porque é que eu acho que aquilo funciona, pelo menos durante uns tempos? Porque o seu target, o seu público é muito jovem e estão naquela fase da juventude em que nós seu rir porreiro, mas o que eu acho mesmo o máximo é tipo, uou, não acredito que ele disse isto. É mais o choque do que propriamente depois a graça. E depois passa. Passa porque cresces. Olha, mas então tu tens alguma técnica assim que recomendas às pessoas que vão começar assim a falar em público? Neste caso sei que trabalhas com comediantes. O que é que, para eles ficarem mais confortáveis com o palco e com o público? Eu costumo, há várias coisas, né, que se dizem e várias que fazem sentido, né? A ideia de imaginar o público nu, despido, pensar muito nisto que eu acabei de dizer. Eu gosto de contar esta história e contar a piada do Woody Allen e dizer, convençam-se disto, convençam-se no melhor sentido do termo, não vão para lá de nariz empinado, mas vocês estão prestes a fazer uma coisa que a esmagadora maioria destas pessoas não faria. Ou seja, há aqui um sentido de coragem. Sintam orgulho nisso. Sim. É uma coragem que não é física, mas é um tipo de coragem. É um tipo de coragem. Se te esbardalhares, pronto, é em frente a toda a gente, não é? Sobretudo quando estás a fazer comédia. E ninguém, nem mesmo os maiores dos maiores, vão ter um set de 80 piadas e as 80 vão acertar no alvo, não é? Portanto, é respirar fundo, sentir orgulho no que tu estás a fazer. Imagina que estas pessoas muito provavelmente não fariam o que tu vais fazer, e que, portanto, elas estão com vontade de gostar de ti. E depois, obviamente, traz a coisa bem preparada na tua cabeça. Aquilo que tu vais dizer, seja qual for o ângulo, a perspectiva, tem pelo menos uma noção muito clara de quais são os teus tópicos, porque mais tarde ou mais cedo uma piada vai falhar e as plateias são como cães, farejam o medo. Se eles percebem que tu estás aos papéis, a simpatia transforma-se muito rapidamente em revolta. Há muitos anos, só para contar a desafio do Tiago Rodrigues, que foi mais tarde diretor do Teatro Nacional e agora diretor do Festival de Avignon, tipo brilhante. Estava o stand-up a dar os primeiros passos em Portugal e o Tiago desafiou-me a mim e ao Nuno Costa Santos, açoriano também como nós, para escrevermos um monólogo. A premissa era um comediante, o Tiago interpretou este monólogo, era um comediante que era apresentado pela Voz Off como o maior comediante do país, e os primeiros 15 minutos ele está a fazer, e é stand-up puro e duro, e a ideia é as pessoas divertirem-se, como é óbvio. Mas depois tem uma branca e nunca consegue recuperar. E havia até uma pausa, um silêncio, que era gerido pelo próprio Tiago em palco com uma coragem incrível, porque aquilo podia ter 1 minuto e às vezes tinha 5 ou 6, que é uma eternidade.
E, portanto, ele não conseguia abandonar o palco, a personagem era apresentado como Ricardo Magalhães. O Ricardo Magalhães não conseguia sair do palco e depois começava a falar. Abria o coração, desabafava da sua vida. E desabafava algumas coisas que nos faziam empatizar com ele, mortes, doenças, mas depois também contava coisas que faziam o público perceber, este gajo é um grande cabrão. Porque também há muito esta ideia de que o comediante é um grande maluco, é um gajo feliz que não tem problemas nenhuns. Pronto. E esse período da transição, o momento da branca, e a transição entre a comédia pura e que raio é que se passa aqui, em Guimarães eu cheguei a ver pessoas a atirarem-lhe coisas mesmo. Tipo, a forma como o público dava a volta completa de 180 graus e passava de eu vejo o Levanta-te e ri, portanto não sei quem é este gajo, mas este gajo vai ser bom de certeza, a comédia está na moda, gosto de ti. À branca, e a malta passava de força, passava de incentivo para, com o passado de algum tempo, as vaias e atirar merda. E isso é fascinante, é um estudo sociológico quase. Sim, mas também já me aconteceu estar em eventos onde a pessoa tem ali uma falha, uma branca, e quem está no público fica até com alguma empatia extra pela pessoa, não é? Pelo menos ali numa fase inicial. Mas se isso demora demasiado tempo... Isso, vira-se contra ti. Eu estou a perder tempo com isto. Sim, bora lá, já teve piada, agora siga. Luís, diz-me outra coisa. Tu enquanto comediante, enquanto pessoa que também faz intervenções em público, tu tipicamente pões o teu conteúdo sobre que formatos? Tens as tuas, como é que vocês chamam? As tuas peças de comédia? Sim, uns beats, tem alguns beats. Eu acho que toda a malta nesta área tem sempre uma gaveta de uns 5 ou 6 beats. Tens quase mais ou menos. Banco de... Exato, um banco onde tu sabes que algumas coisas às quais podes recorrer, que são transversais ou universais, e que aquilo já sabes que resulta. De qualquer forma, quando estás a trabalhar o corporate, que acontece, porque uma coisa é ires fazer um espetáculo normal, digamos assim, e aí levas o teu material. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa, tu tens no fundo um banco de histórias, vou chamar assim? Ou de... Algumas histórias também gosto desse lado, storytelling, sim. E tu quando vais fazer, seja isto numa empresa ou num número, num evento qualquer, tu preparas muito ao detalhe o que é que vais dizer, e vou começar no primeiro minuto por falar nisto, no segundo por já aqui, fiz isso. Ou é um bocado ao improviso? Já fiz muito isso, hoje em dia é um meio termo. Eu acho que tenho uma qualidade, eu sou bom a reagir com as pessoas e de facto a improvisar, e então eu tento, quando eu alinhava demasiado as coisas e preparava demasiado, depois o que eu sentia, mesmo que corresse bem, era isto foi mecânico demais. E então agora tento ter um meio termo, sendo que tens um guião na tua cabeça. Exato, eu tenho o guião na minha cabeça, mas dou-lhe espaço para ok, eu aqui posso virar à esquerda ou à direita, e depois conforme a reação da plateia. Fazes isso agora, passados uma data de anos de experiência. E depois também é preciso levar em linha de conta que há sempre, ou quase sempre, pelo menos no universo corporate, coisas que tu escreves especificamente para aquela empresa, para aquele contexto, na medida do briefing que recebeste. E, portanto, esse material convém que esteja na ponta da língua, porque vais fazê-lo pela primeira vez, não é? E, obviamente, não te sai de forma tão já espontânea como aquilo que tu já fizeste, sei lá, 1000 vezes, não é? E eu tento que esse material esteja bem sabidinho, e uso mais ou menos uma regra de 3, que é entrar e ser autodepreciativo comigo próprio. Que é a forma que tu tens de criar ligação com de criar logo uma ligação imediata. Depois tento contar uma história, se possível real, que faça uma ponte entre, sei lá, eles trabalharem na brisa e eu ter sido uma pessoa que estudou direito, não fez nada a ver, mas pronto, tentar também criar mais um bocadinho de relação através de uma história o mais aproximada da realidade possível. E porquê histórias? Porque eu acho que a história, eu ainda por cima como sou argumentista também, aliás já era antes de ser comediante, eu acho que é a forma mais nobre de conectar com outros seres humanos. Eu acho que, não é, desde que... A história capta a atenção, não é? Sim. Desde que se inventou o fogo, os humanos se começaram a reunir à volta da fogueira e a fazer partilha uns com os outros. E é nessa partilha que se reconhecem. Que começam a perceber, nós temos os mesmos medos, ou sensivelmente os mesmos medos, sensivelmente as mesmas aspirações. E, portanto... Mas disseste aí uma coisa interessante, é que tu contas a história, mas fazes a ponte para o que queres que o cliente sinta, a situação dele, não é? Não é só contares uma história, uma história enquadrada com... Não é? Regra geral, por exemplo, há uma que eu conto imensas vezes. Regra geral, uma coisa que as empresas portuguesas se queixam muito, e ainda bem que se queixam, que é sinal que estão a reconhecer esse problema, nós ainda somos demasiado...
formais, pá, eu gostávamos de ser um bocadinho mais descontraídos, né? Então eu gosto de contar esta história, que é uma história que se passou entre Paul Schrader, um enorme argumentista, e Martin Scorsese, talvez o maior realizador vivo. Isto ter-se-á passado há muitos anos. O Paul Schrader tinha acabado de trabalhar com o Scorsese no Torre Enraivecido, tinha escrito esse argumento, um clássico de cinema, e queria estrear-se como realizador. E o que se conta é que ele terá pedido ao Scorsese: mestre, eu quero começar a realizar, o que é que eu tenho absolutamente que saber sobre realização? E o Scorsese terá respondido: se não tem nada que saber, vens à minha casa amanhã, eu vou-te dar uma data de filmes para ver e tens lá tudo o que tu precisas de saber sobre ser realizador. O Schrader ficou contentíssimo, porque eu vou receber uma masterclass de um dos melhores realizadores que alguma vez existiu e tal. Vai à casa dele, leva um caixote de filmes para casa. Quando abre o caixote, qual não é o seu espanto quando todos os VHS que o Scorsese lhe recomenda são pornos, são filmes para adultos. Deve ter ficado atrapalhadíssimo e tal. Quando se voltaram a encontrar, sei lá passado quanto tempo, Scorsese: então viste os filmes que eu te aconselhei? Mestre, vi, mas o que é que era suposto eu aprender sobre realização com aqueles filmes? Muito simples, get to the fucking point. Epá, e acho que é quase uma fábula, é mesmo. E nós portugueses temos alguma dificuldade em get to the fucking point. Somos um bocado da palha, somos um bocado prolixos. Às vezes parece que estamos a tentar seduzir as pessoas com a quantidade de palavras caras que conhecemos. Pá, seguradoras, bancos, advogados, isto ressoa sempre, tem sempre um eco mas ótimo. É super interessante. Tu acabas de contar uma história, a gente está envolvidos na história, e por trás vais à mensagem que tu queres, que está alinhada com o que queres passar e transmitir ao cliente. E então é isso, autodepreciação, uma história que cria conexão, e depois passa ao material específico para aquele contexto. Muitas vezes coisas que eu lembro de uma vez, eu nesse tinha pedido ajuda, tinha subcontratado uma pessoa para escrever, já foi há muitos anos, portanto não havia tantos consultores imobiliários como há hoje, que parecem cogumelos, a gente dá um pontapé na pedra, uma pedra sai em dois, né? Assim. Exato. Mas fui atuar, era uma coisa, Remax, ou seja como for, é igual, um multiuso de Guimarães, aquilo, os agentes todos do país, e eu por uma questão de tempo tinha pedido outra pessoa, ela tinha escrito a maioria das piadas inéditas e tinha ido ao briefing com a empresa, e eu lembro-me de estar uns bons 10 minutos a dizer coisas que eu não fazia a mínima ideia do que é que eu estava a falar. Coisas que eram tão private, tão específicas, mas a malta a rir-se para caralho. Eu não sei o que é que eu estou a dizer, mas... e quando chegas ao fim, quando passas esse conteúdo que é específico e é desenhado para cada um, como é que tu terminas? O que é que fazes geralmente no fim? Normalmente, no epílogo, eu vou a uma das minhas coisas na gaveta dos infalíveis. Que sabes que vai acabar bem. Exatamente. Ok. Tipicamente, o que é que tens feito? Tens feito, não lhe chamas palestras corporativas, mas são... Muito raramente palestras, mas normalmente ou a apresentação do evento. O que é uma palestra? Tu trazes um tema e vais apresentá-lo perante uma plateia. E o outro que tu costumas fazer, assim, mais de comédia, como é que tu lhe chamas? A minha agência chama Stand Up Corporate, que é uma coisa que eu acho fixe, porque vai ter esse lado todo personalizado. Ou então, e acontece muito também, é a condução de um evento. Há imensas empresas que é a festa de Natal, ou é uma gala de prémios, ou às vezes as duas coisas numa só, ou é uma experiência team building, eles querem qualquer coisa diferente. E acabas por ser um bocadinho um apresentador, exatamente. Moderador. Aí há muitas vezes um alinhamento base da própria empresa, nem que sejam 6 ou 7 pontos, porque o CEO vai ter que falar e alguém vai ter que apresentar uma coisa, mas depois eles querem alguém que saiba, por exemplo, moderar uma conversa, que é algo que faz parte, e depois fechar o evento com um act. Portanto, costuma ser uma destas duas coisas. Depois, claro, há o stand-up comedy normal, né, para público corrente, e depois... é muito normal até ires a eventos de outros comediantes que organizam os tais eventos de autor, não é? Sim. A malta faz muito o atuar em grupos 2, 3 ou 4, acontece imenso. Boa. E quando tu estás, por exemplo, a trabalhar com o mercado corporate, quais são os critérios que tu usas para definir a tua fee? Sabes que há muita gente que pensa, mas quanto é que eu cobro? Isto são aquelas regras meio escondidas que ninguém sabe. Como é que tu chegas aos valores, mais ou menos? Pronto, aí ajuda muito a minha agência. Eu já trabalho com a Brain há 15 anos, 16. Tu usas uma agência por uma questão de gestão de tempo, de eles conseguirem concentrar. Não, e porque eles vendem também, é muito prático, não é? Ainda hoje. Um catálogo, olha, temos aqui. Exatamente, Luís, e eles são proativos, contatam. Olha, hoje,
É engraçado estarmos a falar disto neste preciso momento, porque hoje a minha agência fechou-me de manhã para dia 9 de março, uma coisa que, para uma empresa que vai ser, é top 3 dos trabalhos mais bem pagos que eu já tive. E que eu até fiquei surpreendido, porque como é que isto funciona? Isto funciona também muito com as vagas de notoriedade. Eu já tive um período de ganhar muito bem, já tive um período de ganhar metade disso, e tinha atingido uma fase intermédia entre o muito bem e o metade disso, já desde há algum tempo para cá, que eu penso que tem a ver com uma certa estabilidade. Bom, o mercado já te conhece, portanto, é uma altura em que, ok, ele já não faz um programa de televisão há, sei lá, 5 anos, mas eu já o vi aqui, já o vi ali, gosto dele, está-se estabelecido e ficas ali mais ou menos, ficas bem. Claro que também há situações, às vezes o meu agente, o Miguel Belo, ele liga e diz, olha, isto é assim, e ele só tem este dinheiro. Mas isto pareceu-me giro, o que é que tu achas? Tens razão, é giro, bora lá. Ou então, não me vou chatear, não é? Portanto, há casos, né, pontuais em que, vê lá, eles só têm isto, mas achei que devia falar contigo. Pronto, e umas vezes dá, outras vezes não. Desta vez não sei que magia que ele fez. Não sei que magia que ele fez, porque eu vou ganhar ao nível do que o Raminhos ganha agora. O Raminhos tem muito mais notoriedade do que eu neste momento. Portanto, a questão da notoriedade pesa, a questão da novidade também. Há pessoas que chegam, rebentam rápido, rebentam no bom sentido, não é? Tipo, a Beatriz Gosta, quando apareceu, foi um meteoro, não é? E tenho a certeza que ela, muito rapidamente, deve ter começado a ganhar FIIs altíssimos. E hoje em dia não faço ideia, não faço. Ou seja, isto cada orador tem momentos diferentes em fases diferentes. Exatamente. Não há quase uma regra. Eu acho que sim. Eu acho que o que pode acontecer de facto é depois, independentemente de estares mais visível ou menos visível, é de facto essa questão do eu já sei quem ele é ou não é? Se já te estabeleceste o suficiente. Mas tens algum critério como, por exemplo, sei lá, o número de pessoas que vão estar no evento, alguma coisa que faça o por acaso não, para corporate sejam 30 ou 500, confesso que nunca me passou pela cabeça. Às vezes há pequenas coisas que se podem tornar grandes por causa da tua agenda e por causa do nível de energia com que estás, que é, e com todo o respeito por Bragança, que é uma terra muito bonita, mas se for uma coisa em Bragança, se eu vou conduzir 4 horas, tem que valer a pena. Se calhar, se eles só tiverem 1000, não vou. Certo. É interessante porque enquanto quase toda a gente trabalha aplica determinado número de horas, aquilo é um valor hora e é o que tu interessante, recebes. Não sabia. Que nós acabamos por receber não pelo valor, mas pelo impacto que causamos. Concordas? Concordo, sim. Eu não sabia disso das horas. É mais comum no palestrante tradicional. No palestrante é no formador, que é o formador hora. No formador, sim, formador é a hora. Vens dar a formação de 3 horas, recebes à hora. Exatamente, mas nas palestras é o impacto com os comediantes. Sim. É quase a experiência que tu vais a lidar e isso vai trazer determinadas... Exato, concordo. Concordas? Totalmente. É interessante pensar nestas coisas porque... Uma boa afinidade. Luís, antes da gente também terminar, quando tu estás a escrever, interessa-me entrar um bocadinho no teu processo de escrita e de criatividade. Há muita gente que usa histórias pessoais, há outros que usam fábulas, metáforas, há um bocadinho de tudo. Tens assim alguma dica que possas dar a quem está a começar a escrever os seus primeiros materiais? Tem algumas. Uma delas, eu digo sempre isto aos alunos, e há sempre uma franja que acho imensa graça aqui. Eu adoro escrever. Vão para cafés, não se tranquem em casa. Vão para café, porque em casa, mais tarde ou mais cedo, vais ceder ao sofá e vais ceder à Netflix e vou só fazer isto um bocadinho e depois já não voltas para o computador. E o café, além de ter muito menos distrações, tem uma coisa ótima que é a hipótese de seres um vampiro das histórias alheias. E eu digo isto mesmo sem vergonha nenhuma. Há coisas maravilhosas a acontecer à nossa volta. Claro que não é todos os dias, nem todas as semanas, mas tipo, situações há caricatas, pérolas, há coisas, sim, frases. Eu uma vez ouvi num café uma senhora dizer... Estava um dia como hoje, estava um dia muito bonito, e chegou uma senhora super encasacada. E a senhora do café, que claramente já conhecia, a cliente habitual. Então, Marília, então essa gabardina, sei sobretudo, achei melhor trazer não vá um dia apetecê-las. Em vez de não vá um dia apetecê-las, não vá o dia apetecê-las, não vá um dia apetecê-las. Não vá um dia apetecê-las. Isto tu vai logo nota, isto vai ser ótimo um dia para um guião, para qualquer coisa. Já ouvi dois velhotes. Foi para o teu banco de histórias. Foi logo... Uma vez ouvi dois velhotes, isto
foi para aí 2 anos depois daquela tragédia no Sudeste Asiático. Pá, estavam 2 velhotes a discutir naquela tasca e só lá estava eu numa mesa, no meu computador, estes 2 velhotes a discutir e o senhor do balcão a esfregar aquele balcão já corroído de décadas de umidade e pá, os velhos discutiam, eu não sabia o que eles estavam a discutir, mas de repente um interrompeu-se e virou-se para o homem do balcão. Zé, ajuda aqui que a gente está com uma dúvida, como é que se chama aquela coisa, pá, que arrasou a Ásia, pá, matou 200 mil pessoas e o senhor Zé pensou e disse origami, eu não te disse o origami que arrasou, pá, e tu imaginas 2 bilhões de cisnes de papel, coisas. Olha, lembrei-me de outra, a propósito da mesma tragédia, há um miúdo que foi encontrado, Martunis. O Martunis é um rapaz que felizmente sobreviveu e que é encontrado dias depois do tsunami com uma camisola da seleção portuguesa. Pá, e a Federação Portuguesa de Futebol e o Ronaldo convidam o Martunis e a família, na primeira oportunidade que surgiu, a assistir a um jogo da seleção, e era um Estádio da Luz, acho eu, completamente cheio. Pá, e o público começou a fazer aquele ritual da onda. E então alguém na televisão diz assim: e o estádio, o público faz a onda gigante. E alguém no café diz assim: oh, foda-se, coitado do Martunis. De outra vez. Pá, há coisas maravilhosas. E tu, check, isto vai dar jeito um dia. Ou seja, então dirias que é uma questão de estar muito atento ao que está à nossa volta. Sim. E de tomar nota. E de tomar notas, sim. Ao mesmo tempo que tu vais criar de raízes coisas, nenhum de nós é tão talentoso ou tem uma vida tão interessante que possas agarrar só às tuas coisas. E há pérolas, pá, coisas maravilhosas a acontecer à nossa volta que se vão perder para sempre se não existirem gajos como nós para as encapsular. Mas então tu dirias, não são só histórias pessoais no sentido que aconteceram comigo, mas histórias indiretas que tu viste no café. Não, e não só, não é? Não é como sendo e não só, no caso da ou aconteceu a um amigo, não é? Isso. Mas, enfim, quando estás a falar também de comédia pura e dura, pá, obviamente vais escrever e, olha, o dispositivo da piada do Woody Allen, que eu contei há bocado, é uma das técnicas mais comuns para a escrita de piada, escrita pura e dura, que é 50% de verdade e 50% de mentira, não é? E aí é um exercício super simples e que eu adoro fazer em cafés, todos os cafés têm o Correio da Manhã ainda por cima. O Correio da Manhã é uma fonte indiscutível para isto. Eu, quando é malta que está interessada a escrever piadas, eu faço sempre este exercício. Vá para o café ou compra o jornal e primeiro sublinha as notícias que te chamam a atenção. Depois pensa porque é que te chamaram a atenção. Dessas que chamaram particularmente a atenção e que já sabes porquê, transcreve-as tal qual como elas estão no jornal. Agora tenta fazer uma piada com basicamente o mesmo número de palavras. Portanto, 50% de verdade já tens. Agora tenta acrescentar 50% de mentira. Fazendo a ponte, não é? Ou a regra dos 3, é um bocadinho mais complicada, mas que é muito fixe, que é diz algo verdadeiro ou credível, acrescenta algo possível, é essa coisa verdadeira ou credível, e termina com algo surpreendente. Pai, por exemplo, sei lá, a semana passada estive em Nova Iorque. Possível, credível. E conheci a Beyoncé. Altamente improvável, mas não impossível. Depois terminas com uma coisa completamente fora. E daqui a 9 meses nasce o Johnny. Pá, como se tivesses. Pá, é estúpido, não é? Estou a pensar em cima do joelho, mas pronto, só para explicar o funcionamento da regra dos 3. Dizer algo verdadeiro ou possível, acrescentar algo improvável, mas não impossível, e terminar com algo fora. Surpreendente. Há técnicas, não é? Certo, Luís, e diz-me outra coisa que imagino que aconteça também na comédia, porque acontece também aos palestrantes assim mais corporativos, que é oradores, ou no teu caso comediantes, que usam números que não são dele. Como é que se lida com isso? Como é que se chega à ética? Eu acho que essa malta acaba por... ainda por cima num país pequeno como o nosso, ficam muito rapidamente. Sim, são destapados rapidamente. Se estás a usar material. Uma coisa é tu ouviste um retalho do cotidiano que te parece, pá, isto é maravilhoso. E outra coisa é estares literalmente a roubar trabalhos, a contar uma piada criativos. E há histórias assim. E até há, não vou dizer nomes, mas conheço pelo menos um que se aguentou imenso tempo, apesar da fama que tem. Mas pronto. Faz parte, não é? Sim. Não cai bem? Não cai nada bem. Basicamente tornas-te quer aos pares, mas o próprio cliente também vai-se aperceber disso mais tarde ou mais cedo. Eu acho que sim. Porque... sobretudo se a pessoa em questão for muito bem sucedida, é natural que ela
vá voltar a sítios onde já esteve. E de repente as pessoas que o contrataram, entretanto, já ouviram umas coisas e já estão mais atentas. E é que hoje em dia, ainda por cima, já me aconteceu fazer isto. Eu ouço uma piada qualquer e eu penso, esta piada parece demasiado boa para esta pessoa. E então meto a piada toda no Google. E aparece. 3, 4, 5 linhas inteiras e aparece uma fonte daquilo. Até o truque é esta piada, traduzo para inglês, vou metê-la no Google. E depois aparece Dimitri Martin ou Trevor Noah, ou seja quem for que a disse originalmente. Hoje em dia, se sempre houve, ou se tem muito tempo o provérbio mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo, o mais depressa hoje em dia é supersónico. Porque a informação está totalmente à disposição. Portanto, a importância de a gente ser genuínos, não é? E de ir a ser um bocado autênticos eu acho que é fundamental. Não vais durar se não vais ter uma carreira, não vais ter um percurso se não o fores. Vais ser apanhado mais tarde ou mais cedo. Muito bem. Luís, antes da gente terminar, para ti o que é um orador de elite? Boa pergunta. Eu acho naturalmente alguém que não sua do bigode quando está no palco, que não tem medo do silêncio, que é uma coisa muito bonita que um ensinador me disse uma vez. Foi um grande aconselho. Era uma peça de teatro que eu estava a fazer, mas eu vinha de experiência na televisão e ele achou bem que eu estava a acelerar qualquer coisa e ele disse, vocês vêm da televisão e têm todos medo do silêncio. Não tenhas medo do silêncio. O silêncio faz parte do texto. Toda a gente faz pausas. Goza as palavras que estás a dizer. Ok. Não suar do bigode, não ter medo do silêncio e, obviamente, ser alguém empático. Eu acho que um orador de elite tem que ser alguém que, quando acabar a sua intervenção, deixa aquela sensação no espectador. Tenho pena que acabou. Ou fico cheio de vontade de voltar a ouvir esta pessoa um dia. Parece-me bem. Muito obrigado, Luís. Obrigado.